Olá, pessoal, Descomplicando o Reumatismo, continuando nossa série Descomplicando o Reumatismo da Cabeça aos Pés, é um oferecimento do GARI, Grupo Amigos da Reumatologia. E, mais uma vez, nós temos a Leda, já faz parte da nossa história aqui, do Descomplicando, e nós vamos falar um pouquinho sobre osteoporose, mas do ponto de vista de exercício. Vamos aproveitar a experiência que ela tem e vamos absorver mais os conhecimentos dela. Leda, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite, é muito interessante e é importante que as pessoas saibam o que é, como cuidar-se, para que não venham a ter uma repercussão negativa de uma doença que pode ser bastante agressiva e chata para a funcionalidade das pessoas. Algum outro fator que possa indicar que a pessoa possa ter queda, fora esses? Vamos dizer que a pessoa está acostumada a ser competente. A gente não aceita muito bem que com a idade vai ser incompetente. Precisa ter um pouco de, de perceber que você não tem mais 20 anos, que você não vai subir num banquinho para pegar alguma coisa lá em cima. Ou você tem uma escadinha decente, ou não suba no banquinho, que você vai cair. Você precisa saber que um salto alto estileto não é uma boa ideia. Você vai usar um salto no máximo 4, quadradinho. Precisa se convencer que a gente vai ter algumas perdas com a idade. Não é fácil admitir que a gente não tem mais 20 anos, mas tem que ter autoconhecimento e não se expor a riscos por bobagens. Ok. Leda, fala só alguma coisinha sobre osteoporose e linfêmur. A gente falou muito de coluna e o fêmur. O fêmur, ele tem algumas características, ele também tem esta parte aqui de dentro dele, também é aquele osso poroso que perde mais com a idade. Muitas vezes a fratura tem a ver com a pessoa cair de lado, quando ela não tem um bom nível de equilíbrio e ela pode ter alguma coisa no labirinto e que de lado ela não tem o reflexo suficiente. Muitas vezes se cai de lado e pode haver a fratura. Já houve, há muitos anos atrás, um pessoal que bolou umas bermudas com silicone do lado, para, se a pessoa caísse, absorver o impacto. Então, você imagina uma senhora mais gordinha que já tem um culote e ela vai usar uma bermudinha que vai ter um culote de silicone por fora. E caíram e quebraram. Não foi uma boa ideia. Então, existem alguns treinos de reflexos para a pessoa não ter tanto esse risco. Porém, existem algumas suspeitas de que algumas vezes o fêmur está tão frágil, que a pessoa vai fazer um movimento de rotação em cima do fêmur e aquela última trabécula se fratura. E a pessoa pode acontecer de fraturar e cair, e não cair e fraturar. Mas é aquela situação que pessoas mais idosas ainda estão mais sujeitas. E tem uma solução para a fratura do colo do fêmur: colocar uma prótese. O problema é que é uma cirurgia tremendamente invasiva. Muitas vezes a pessoa que necessita dela já está mais frágil e o índice de mortalidade da cirurgia de colocação de prótese é bastante alto nos próximos 2 anos. Ninguém sabe exatamente por que aumenta essa mortalidade, mas eu imagino, a pessoa tem uma prótese, ela tem medo, ela já fraturou, ela sofreu dor, ela não controla muito bem essa parte, ela evita pisar muito daquele lado. E aí todo aquele arcabouço de força que ela precisaria, de reflexo, para ela se manter bem, está muito atenuado e ela se torna muito mais sedentária. E o sedentarismo é o pior prognóstico, a pior ideia para quem tem osteoporose. Por outro lado, ela tem que se mover num ambiente seguro. E nem sempre isso é fácil de conseguir as duas coisas.
Lida, na realidade são vários fatores e você brilhantemente você colocou para a gente. Eu quero te agradecer muito essa troca de informações. Eu acho que o nosso público Descomplicando, você foi fantástica. Você deu dicas do dia a dia, que é isso que é a proposta do pro nosso programa, é dicas do dia a dia, o que é que você pode fazer. E eu acho que vocês aprenderam algumas coisas. Nós vamos ainda ter outros temas de osteoporose, nós vamos convidar outras pessoas. Hoje a gente ficou com exercícios e osteoporose, mas tem outros assuntos que a gente pode abordar. Então, muito obrigada, Leda, por estar aqui conosco, passar um pouquinho da sua experiência do dia a dia. E eu gostaria que você colocasse suas considerações. É interessante, em São Bernardo existe um grupo que tem um programa que chama-se Agita São Paulo, que já há muitos anos eles vêm procurando estabelecer sistemas mais amigáveis para as pessoas se mexerem. Eu acho que isso tinha que ser fortalecido. Faz algum tempo que eu não ouço muito falar deles, mas eu acho que era um programa maravilhoso que estimulava as pessoas a saírem de casa, a se exercitarem para serem mais saudáveis e deixar o sedentarismo. Eu acho que essa é a mensagem. Sedentário é risco, em qualquer idade, desde criança até a idade mais avançada. Leda, muito obrigada. E para vocês, a gente se despede aqui, continue assistindo nossos posts, continue nos seguindo. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Leda? Eu que agradeço o convite. Tchau, gente, até a próxima.